Certo. Então o que seria, enfim, será que ele poderia, né, enfim, ele estava estudando, né, estava estudando bastante, então ele é uma certa piada, enfim, mas a ponto dele estar em dúvida, né, enfim, se ele deveria ir para o casamento dele mesmo, enfim, ir lá e estar presente, ou se ele poderia enviar ou se ele poderia enviar um mensageiro. Eu acho que numa possibilidade dele, né, ir, e aí sim, ele envia o mensageiro, mas exatamente, a possibilidade, pelo tamanho da mitzvah, ele mesmo vai. Certo, então existe, certo, enfim, a mitzvah de Kiddushin é uma mitzvah que ela tem a sua importância equivalente, apesar equivalente ao estudo da Torá no sentido de ter filhos, no sentido de procriar. São as duas mitzvot principais que nós temos na Torá, procriar e estudar Torá. Enfim, são duas mitzvot que na verdade até são opostas, por assim dizer. Cada uma tem, a mitzvah de procriar tem a ver com a construção de uma moradia a Deus aqui dentro da matéria, aqui dentro do mundo, enquanto que a mitzvah de estudar a Torá é o contrário, a mitzvah de você entender o Criador, de você se espiritualizar, de você um pouquinho, então, de elevação. A mitzvah de procriar é o contrário, é você trazer Deus para dentro da matéria, você criar a matéria, enfim, para poder fazer o dirá betartonim, fazer uma moradia para Deus aqui embaixo. Isso é o que representa essa mitzvah, que é extremamente importante. E assim também como a mitzvah de estudar a Torá, que é a mitzvah, na verdade, de você entender o Criador, de você se elevar, de você ter a conexão com o espiritual, com aquilo que transcende a matéria. Então, na verdade, seriam duas mitzvot até que cada uma tem um objetivo diferente, um objetivo oposto. Uma é se conectar com aquilo que transcende, o estudo da Torá, você se conecta com a sabedoria do Criador, e o outro é você se conectar com... É ao contrário, mas Hashem não quer que você, Hashem quer que você faça aqui embaixo uma moradia para Deus. Elas se completam, né? Elas se integram. Enfim, o objetivo seria você tanto... mas o objetivo é você ter a gente precisa dos dois, porque é somente a luz, se a gente só tiver a matéria, só tiver o material, não tiver o lado espiritual, então esse aqui não é o objetivo. O objetivo é conseguir trazer Deus para dentro da matéria. Então, através da procriação, você faz a matéria, e através do estudo da Torá, você traz a luz. Uhum. Então, um complemento. Certo. Então, tem razão que aquilo que é uma mitzvah muito importante. E existe também uma outra ideia, na realidade. Existe uma outra ideia que, só para falar, a Mishnah fala para a gente, o homem, a Mishnah que a gente acabou de falar, o homem casa através dele e através do seu mensageiro. Assim a Mishnah fala, certo? Uhum. Aí a pergunta a Gemara, a Mishnah poderia haver dito, o homem casa através do mensageiro e não precisaria haver dito que ele casa através dele. Casa através dele e do seu mensageiro. Fala somente ele casa através do seu mensageiro. Tira a parte, remove a parte, ele casa através dele. E eu já vou saber que se ele casa através do mensageiro, muito mais que ele casa também através dele. Que ele próprio se ele pode fazer através do mensageiro, muito mais que ele próprio pode também fazer. Então a Mishnah falou, pode casar ou ele mesmo ou seu mensageiro. Uma vez que a gente pode aprender, né? A gente pode fazer um cálculo. Se mensageiro pode, muito mais que ele pode. Então tira a palavra, tira ele e deixa só o mensageiro. E eu vou aprender por um cálculo que se você pode fazer até um mensageiro, então muito mais que ele pode. Por quê? Então a Gemara pergunta por que ele? Porque está escrito o homem é ele e através do seu mensageiro. Ele pode ir lá e fazer ou através do seu mensageiro? Fala somente através do seu mensageiro. E eu vou saber por quê. Então, por que está citado ele? Sabe por quê? Por quê? Porque dá alguma resposta que talvez você imagina ou não? Porque a gente poderia pensar que a gente não saberia se haveria diferença entre o mensageiro e a própria pessoa. Se estivesse só escrito mensageiro, a gente acharia que tanto faz ele ou o mensageiro. A Mishnah falou não. Ele, a princípio, tem que ser ele, e se não deu, tem que ser o mensageiro. Sim. A ordem, né? A sequência. E por isso a Mishnah falou pra gente, ele e o mensageiro, porque isso que ele poderia, a gente já aprende por Kal Vachomer, mas isso que a princípio deve ser ele, que ele deve ir a princípio, não mandar, isso a gente não saberia se tivesse só escrito o mensageiro, a gente colocaria no mesmo peso, a gente fala, tanto faz ele ou o mensageiro. Agora que a Mishnah precisou repetir ele e depois falou mensageiro, e não falou só mensageiro, e a gente aprendeu, veio para falar para a gente que ele tem preferência de ir antes do mensageiro. É melhor que ele vá
secundariamente o mensageiro, né? Certo. Ele, por isso que falou ele. Que ele Que é melhor que ele vai cumprir e não que ele vai cumprir a mitzvah, que seja através dele e não seja o mensageiro. Se não dá para ele, aí sim vai através do mensageiro. Mas só no nosso caso, que a gente estava só para voltar, a gente estava falando sobre essa ideia, enfim, essa hipótese, né? Que é uma hipótese, não quer dizer que já aconteceu isso daqui, mas não quer dizer que é comum, mas a ideia ela é verdadeira, mas não que existe em geral, sem dúvida a pessoa ela está presente no casamento, né? E agora, mas a hipótese, hipoteticamente, a pessoa ela tem, enfim, na teoria é que sim é permitido a pessoa, ela pode nomear um shaliach por ela. Agora, a pergunta é, será que esse shaliach, que ele está literalmente em meu nome, quer dizer, literalmente aqui tem uma transferência de pessoa, de identidade, enfim, agora ele está de alma, enfim, como a gente foi falar, será que agora ele pode ir e nomear uma outra pessoa? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Será que ele pode ir nomear uma outra pessoa? Então, a Laha é que na verdade que mesmo com relação à transferência, esse tipo de transferência, quer dizer, aqui não é uma transferência só de direito. Eu posso entregar a carta, não é uma questão material, que é uma questão espiritual. Será que eu tenho a força de conseguir passar para o outro aquilo que eu recebi? Será que dá para passar de um para outro a alma da primeira pessoa? Ou é só o primeiro que tem essa força? A gente falou que sim, né? A gente falou a verdade, falou que sim. Eu primeiro falei sobre a ideia material, que em geral o cara não exige que seja justo você, pode ser através de outro, mas é uma questão só de direito. Aqui a gente está falando mais ainda, que mesmo em relação à transmissão de espiritualidade da alma da pessoa, também haveria essa lei que sim é permitir, que sim tem a possibilidade de você transferir a alma da pessoa para uma próxima pessoa. Então, agora ele passou para mim e eu vou passar agora para um segundo. Quer dizer que na verdade então que sim teria a Torá sim considera, enfim, sim teria essa possibilidade de fazer isso. A Torá é considerado que transferiu agora para essa outra pessoa a alma do primeiro. Então Reuven passou para Shimon e Shimon tem a força de pegar essa alma que ele recebeu de Reuven, enfim, que é essa pessoa de Reuven, e passar para Levi, e agora Levi está no lugar de Reuven. Exatamente. Então uma questão de direito, só para uma questão de direito, por isso, aqui ele traz, né, do versículo, que a gente aprende do versículo que você pode, que sim tenha. O versículo fala para a gente Aqui a Mishnah estava se tratando de um divórcio, né? Estava se tratando de um divórcio. Uma pessoa estava levando um divórcio para uma pessoa, então ele era mensageiro do cara para entregar isso daqui. Então, quer dizer, é considerado como se, a partir do momento que esse shaliach ele entregar para a mulher, ou para o mensageiro da mulher, ela está divorciada. Só que ele ficou doente, Deus nos livre, ficou doente, então ele não consegue fazer isso, ele se adoeceu. Será que ele pode pedir para uma outra pessoa fazer por ele? Pode. Então, a Mishnah fala pra gente exatamente isso, que ele pode fazer isso. Agora, a Gemara ela discute, enfim, uma questão, se ele tem, então ele pode passar por. Agora, a segunda que será que ele tem precisado da permissão do primeiro para fazer isso ou não? Você entende que é uma questão espiritual alárrica e outra uma questão de direito de fazer. Então, e pode ser que ele alarricamente, a Laha nos traz que sim, que você tem essa capacidade de transferir.
Mas agora, para você ter direito de fazer isso, direito material, talvez precise da direito. Então, quer dizer, são duas perguntas diferentes. Uma material, se tem direito de fazer isso, e outra espiritual, se tem essa capacidade de passar. Então, a Torá, ela fala com relação à parte, no primeiro momento, ela fala com relação à parte espiritual. Sim, tem essa possibilidade de você transferir para um terceiro. Agora ainda a pergunta vai ser se mesmo será que a Torá ainda fala mais ainda? Ou seja, a Torá coloca que a gente assume que você tem direito de fazer isso, sem precisar pedir a permissão do cara. Sem precisar pedir? Essa é a pergunta. Será que precisa pedir? São duas perguntas. Acho que precisa pedir. Precisa pedir a permissão? Aqui parece que na realidade não precisaria pedir autorização. A gente vai ver, é uma Gemara, enfim, que é de onde ela aprende a palavra Veshilcha. Está escrito duas vezes a palavra Veshilach e Veshilcha. Ele vai divorciar, né? Está escrito lá divorciar, ele vai divorciá-la, ele vai mandar ela embora. Enfim, vai mandar ela embora. Quer dizer, mandar embora significa então divorciá-la. E aqui está escrito duas vezes de Veshilach. Uma Veshilach, outra Veshilcha. Então, a primeira você aprende que você pode mandar através de um emissário, ou seja, que o emissário serve. E a segunda a gente aprende que o emissário do emissário também serve. Por isso, disso que do Veshilach, a gente aprende primeiramente que você pode mandar através de um emissário. Essa lei que o emissário pode receber, enfim, ele está no seu lugar. Que isso aqui pode haver, existe transferência de pessoa. E além disso, a segunda vez que tem sido Veshilach é para falar para a gente que esse emissário também pode fazer um outro emissário. Sem pedir autorização. Certo, agora... Mas aqui ele fala, na verdade, que na verdade isso é somente se ele ficou doente. Mas se ele não... Porque se ele ficou doente, aí certeza que o dono não vai ter problema. O dono não tem problema se ele ficou doente. Então o dono não vai fazer... Não é makpid. Mas se ele não ficou doente... Aí não pode. Por quê? Porque tem gente que é rigoroso, tem gente que não gosta, tem gente que vai falar não. Então, por isso, aí ele precisaria, então, de permissão. Aqui ele traz que é uma discussão na Gemara, seria uma discussão na Gemara, será em que situação ele precisaria de permissão ou não. A gente acabou de falar que, a princípio, seria somente se ele está doente, senão ele não poderia. Por quê? Porque tem gente que é makpid, que tem gente que rigora. Então, quer dizer, com relação a isso, a você passar um shaliach, fazer um outro shaliach, então, na verdade, quer dizer, eu estou vendo agora, enfim, não havia estudado isso antes, mas que há uma opinião que sim, você precisa que o outro sempre seria necessário que o outro te desse permissão. Então, quer dizer, a gente só aprende do versículo só que você pode ir lá e só que ele tem essa possibilidade de fazer isso, mas o direito de fazer isso a gente precisa da permissão do cara.
Ou permissão, ou ficar doente, que aí quando tá doente a gente fala que a pessoa também não vai ser makpid, já que o cara tem uma razão por que fazer isso. Mas tem uma outra opinião que fala que não, que se ele tá indo stam, quer dizer, essa é a situação, que se é stam, ou seja, ele tá indo, é uma pessoa como, ou seja, ele num caso comum, que, enfim, ele pode sim mandar pro outro, mesmo que ele não ficou doente. Por quê? Porque a gente se apoia que em geral as pessoas não rigoram. Quer dizer, uma outra opinião que fala que assim como é que ele pode passar para o outro shaliach, mesmo não havendo motivo que ele ficou doente. Por quê? Porque a gente fala que as pessoas em geral não rigoram que seja justo você. Mas poderia ser qualquer. Não agora pode ser qualquer um, então sim, por isso poderia sim passar para uma outra pessoa. Depende de como ele falou, na verdade. Se ele falou rolerstam, se ele falou leva, então significa que ele não se importa. Se ele falou rolechatá, você leva, aí não pode mandar através de um outro. Sim. Quer dizer, de acordo com essa pergunta, essa opinião, fala que depende de como falou. Assim que rolerstam, se falou vai, não falou você, então você pode passar para um outro. Mas se falou você, aí não pode passar para uma outra pessoa. Tá bom? Interessante.